Olha, nós estamos vivendo uma época em que há uma chance não desprezível de ocorrer uma guerra regional ou global, e envolvendo inclusive armamento nuclear. Diante disso, os países da Europa estão se armando, entre eles a Alemanha, que foi responsável pelo nazismo na Segunda Grande Guerra, e o Japão também está se armando, também ele é responsável por uma parte das atrocidades que ocorreram na Ásia durante a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo está se armando e está se normalizando a possibilidade de ocorrer uma guerra. Diante disso, eu fico um pouco preocupado se nós teremos estadistas com capacidade de enfrentar os tempos que virão. Muitos governantes se mostram estadistas quando acontece uma grave crise desse tipo. Foi assim com Franklin Roosevelt, foi assim com Churchill, que era um aristocrata medíocre até assumir o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial para lutar contra o nazismo. Há exemplos às pencas. Em particular, eu fico muito feliz de ver a reunião do G20 e ver o protagonismo e o respeito angariado pelo nosso presidente Lula. Ele mostra que, de fato, o Brasil não pode mais ser desprezado na geopolítica mundial. E o Brasil é um dos baluartes dos BRICS e, portanto, é um excelente sinal para nós. Mas eu fiquei então discutindo essa questão de estadista versus governante e fui fazer as minhas pesquisas na inteligência artificial generativa. Eu usei quatro inteligências artificiais diferentes, porque existe um mecanismo interno de censura que pode aparecer. De fato, foi uma surpresa para mim que uma inteligência artificial chinesa gratuita chamada DeepSeek, que equivale ao ChatGPT norte-americano, estava dando uma resposta maravilhosa e de repente foi censurada e não consegui mais desbloquear a resposta que ela me entregava. Usei outras três inteligências artificiais para levantar, primeiro, o conceito de estadista e a sua diferença com o governante. Segundo, levantar os principais estadistas do século XX. Depois, criar um ranking. Vejam o que apareceu então. Primeira grande surpresa. No Minimax, uma inteligência artificial chinesa gratuita também, é um agente de IA, portanto, ele faz uma pesquisa mais vasta, passo a passo, a gente consegue obter uma resposta muito bem estruturada e consegue, então, em cada aspecto estudado pelo Minimax, fazer a conversa que vai remeter a uma resposta de maior confiabilidade. Na lista de 35 grandes estadistas do século XX, aparecia apenas duas mulheres, respectivamente, a Margaret Thatcher e a Takaishi, que acaba de assumir como primeiro-ministro do Japão. Eu estranhei a ausência da Indira Gandhi, afinal de contas, foi a primeira mulher a presidir uma grande nação. O chat GPT, por outro lado, nessa lista com tamanho equivalente, incluiu Jacinda Ardern, que foi a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia até muito recentemente, e a Angela Merkel, da Alemanha. Então, esta é uma primeira surpresa. O que não era surpresa nenhuma é que não há nenhum monarca entre os estadistas. Isto é importante a gente considerar. Praticamente todos eles eram governantes que assumiram em regime democrático. Eu fiquei então fazendo com a dúvida se nós temos hoje as pessoas que a gente precisa como estadista. Então vamos avaliar país por país. Um país como os Estados Unidos, que já teve um presidente como Franklin Delano Roosevelt, tem agora o Trump, Biden, Trump nos últimos 10 anos, será que está preparado para uma guerra mundial? O Reino Unido, que já teve um Churchill,
Teve mais recentemente o Rishi Sunak e o Keir Starmer. Será que o Keir Starmer está preparado para ser um estadista? A China, que já teve Mao, Deng Xiaoping e agora tem Xi Jinping, tem um estadista? A Índia, que já teve o Gandhi, a Indira Gandhi e agora tem Narendra Modi, pode de fato ser um estadista? A Rússia, que já teve Stalin, que foi, na verdade, quem derrotou os nazistas. Teve depois um Gorbachev, que não sei por que razão entra nas listas das três inteligências artificiais. E tem agora Putin. Será que Putin está preparado para ser um estadista? A França, que já teve o De Gaulle, agora tem Macron. A África do Sul, que já teve Mandela, agora tem o Cyril Ramaphosa. A Turquia, que já teve o Atatürk, depois que acabou o Império Otomano, tem hoje Erdogan. Será um estadista? E, por fim, o Brasil, que já teve Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso. E agora tem o Lula. Estes quatro citados nas listas, do ranking de estadistas, né? Então, a partir desses estudos, quais são as características que foram usadas para criar o ranking? A primeira delas é que assumiu a liderança num momento histórico crítico. Esta primeira condição já vai excluir todos os que assumiram recentemente o governo e ainda não viveram um momento histórico crítico. A segunda é que foram governantes que causaram uma transformação estrutural profunda. Terceiro, que tem uma convicção corajosa e que preservou essa convicção por muito tempo. Quarto, uma visão além do imediato, uma visão de longo prazo. Na verdade, esse é o que mais distingue o estadista de um mero governante. O governante só olha para o seu período de gestão e tenta fazer o máximo que ele consegue nesse período. O estadista olha sempre à frente, com 10 ou 20 anos de antecedência. Quinto fator usado para ponderar foi a capacidade de unir, tanto unir partidos de diferentes correntes políticas, como unir a sociedade em torno de alguma causa e até mesmo de promover uma reconciliação, após longos conflitos. O sexto fator foi a eloquência inspiradora, né, a capacidade de comunicação, o carisma, e a sétima, o reconhecimento universal. Um fator um pouco subjetivo, mas que serve quando você faz uma varredura de toda a literatura escrita sobre esse tema nos últimos anos, né? Então, vejam que coisa curiosa. Os 14 primeiros do ranking do Minimax já estão mortos. E, portanto, todos os dirigentes vivos estão da 15ª posição em diante. Por que é mais difícil a gente considerar os atuais governantes como estadistas? Em primeiro lugar, porque o exagero de quantidade de notícias impede a sociedade de ter uma visão de longo prazo e coloca os governantes numa condição de só reagir a crises. Segundo lugar, a polarização política extrema que dificulta a união em torno de alguma causa. As redes sociais que amplificam as divisões, e aqui eu quero acrescentar, também amplifica a desinformação, a ausência de crises existenciais na maioria dos países, a maior complexidade dos assuntos de governo que absorve o governante, e por último, a cultura do cancelamento. Bom, quero compartilhar então. Vejam que incrível ranking foi criado pelo Minimax. E várias das posições que eu vou agora relatar também estão na lista do ChatGPT. Os seis primeiros, todos eles com pontuação maior do que 94, numa escala de 0 a 100. Primeiro deles, Nelson Mandela fez a reconciliação da África do Sul pós-apartheid e é, de fato, um líder extraordinário. Segundo, Franklin Delano Roosevelt, porque fez o New Deal logo após a crise dos anos 30 nos Estados Unidos. Terceiro, o Minimax coloca alguém que não foi governante, Martin Luther King.
porque ele conseguiu fazer, de alguma forma, a conciliação da luta contra o racismo nos Estados Unidos. Churchill aparece em quarto lugar, Gandhi em quinto e o Ataturk, aquele dirigente da Turquia pós Primeira Guerra Mundial, foi colocado em sexto lugar. Os próximos seis, para completar essa lista dos estadistas que já estão mortos: De Gaulle, Lee Kuan Yew, que é o criador de Singapura, Adenauer, na Alemanha, Deng Xiaoping, na China, Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Gorbachev, alguém que eu não colocaria nessa lista, não só porque a sua gestão foi muito curta, como também ele foi o provocador da destruição, da União Soviética. Agora, dos 15 em diante, são então os estadistas vivos. Quem estaria em melhor condição? Xi Jinping, ele é um estadista com uma pontuação alta. Em segundo lugar, o Narendra Modi, pelo que está fazendo na Índia. Em terceiro lugar, o Putin, na Rússia. Esses três primeiros pertencem ao BRIC. Quarto lugar, Macron, na França, alguém que eu não colocaria em tão alta posição. Depois, Erdogan, na Turquia, também pertencente mais ou menos ao BRICS. E aparece o Lula logo em seguida. Então, o Lula, nestas avaliações internacionais, eu conferi inclusive as referências bibliográficas, o Lula aparece como um estadista. E os últimos da lista são o Lawrence Wong, o atual dirigente de Singapura, Netanyahu, daquele estado lá no oeste da Ásia, Mark Carney, no Canadá, Donald Trump, que ocupou a 24ª posição nesse ranking, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Keir Starmer, do Reino Unido, o Merz, da Alemanha, aquele que causou tanto ao voltar da reunião do COP30, e a Sanai Takaichi aparece em último lugar. O que tudo isso mostra para mim, e o que eu pude aprender? Em primeiro lugar, são raros os estadistas. Dentre milhares de governantes do século XX, a lista aí tem pouco mais, 34 estadistas. Segunda coisa importante, o contexto importa muito, porque são as crises que criam a oportunidade de transformar um governante em estadista. E, em terceiro lugar, o legado deles, por ser um resultado de uma visão de longo prazo, é um legado que demora a aparecer. Por isso é pouco provável que alguém que hoje esteja governando alguma nação já possa ser considerado um estadista. Daí que muita gente pode achar que o Lula talvez não merecesse estar na posição que está, ao contrário do que eu penso. Para concluir, então, queria dizer: o governante administra o presente, o estadista constrói o futuro. O governante responde a crises. O estadista antecipa a ocorrência de crises. Um governante busca o poder. O estadista busca o propósito nacional. A diferença não está nas realizações que ele consegue fazer durante o seu governo. Está no legado que ele vai deixar para as futuras gerações. Por isso eu queria dizer obrigado, Lula, pelo que está fazendo e pelo brilho na reunião do G20. Obrigado também Xi Jinping, Modi, Putin e Erdogan, porque todos esses juntos formam o BRICS, que transformou este mundo unipolar num mundo multipolar. É isso que eu queria compartilhar hoje. Comente, porque aqui temos um assunto cuja discussão pode ser muito interessante. Dê o seu like se gostar, compartilhe e não deixe de comentar.